pessoal, novamente. Vamos continuar falando um pouquinho sobre os aspectos naturais da América. E agora nós vamos falar sobre o clima e a vegetação. Primeira coisa que a gente tem que entender na questão climática do continente americano é, como a imagem mostra aí, o continente americano, como ele tem suas terras alongadas, né, nos sentidos norte e sul, então suas terras estão presentes em quase todas as zonas térmicas da Terra, né? Então vocês veem aí que vão desde lá da zona polar ártica até a zona temperada sul, as terras do continente. Então isso faz com que haja vários tipos de climas, ok? Bom, aí no mapa a gente está vendo então os principais tipos de clima do continente, né? Cada um representado com sua cor, ok? Então dá para a gente ter uma noção de que a influência, né, dessa distribuição de terras, né, faz com que o continente tenha essa diversidade muito grande de climas, ok? E além de tudo também a questão da altitude, a questão da proximidade ou da distância dos oceanos, né? A posição, né, onde está essa em relação à linha do Equador, mais próximo da linha do Equador ou mais próximos dos polos. Então tudo isso vai influenciar muito a questão dos tipos de clima no continente americano. Além disso, essa diversidade de climas vai trazer também uma diversidade de tipos de vegetação, né? Então pode ver nesse outro mapa mostrando as vegetações, né? Cada cor representando um tipo de vegetação, e elas variam muito de acordo com o clima, né, dessa região. Então, nós começando assim, fazendo uma análise, já começando lá no início do mapa, lá nas regiões mais próximas do polo, nós vamos ter o primeiro clima lá, que é o clima polar, né? E o clima polar, ele vai apresentar uma vegetação chamada tundra. Bom, o clima polar, como nós sabemos, né, que está presente ali no extremo norte do Canadá, do Alasca, tem temperaturas rigorosíssimas, assim, temperaturas baixas, né, negativas, muito rigorosas. Boa parte do ano fica tudo congelado, né, o solo congelado, os rios se congelam, né. Então, pouca vegetação, poucos tipos de vegetação conseguem se desenvolver nesse tipo de clima. Então, nós temos a vegetação que se desenvolve lá, é a tundra, né? Como que é essa tundra? Então, nós temos as imagens aí, essa vegetação da tundra no período em que está congelada e no período em que há o degelo, que as temperaturas sobem, e que ao degelo, então, a vegetação começa a se desenvolver. Mas ela é uma vegetação rasteira, como vocês estão vendo aí, tá? Uma vegetação que basicamente de gramíneas, né? E de musgos, líquens, né? São as espécies que conseguem se desenvolver nessas temperaturas. Outro clima também, né, que nós vamos estar vendo, que vem, que segue depois, né, da tundra, do clima polar, da tundra, nós vamos ter o clima frio, né, vindo assim no mapa lá de clima, vocês vão ver que ele está ali naquela região do norte do Canadá, no norte do Alasca, também pega uma parte dos Estados Unidos. Esse clima frio, ele também é rigoroso, só que com temperaturas um pouco mais altas que o clima polar. E nessa região, né, onde se desenvolve esse clima, né, onde está presente esse clima, nós vamos ter o desenvolvimento da floresta boreal. A floresta boreal também é conhecida como floresta de coníferas, né? Vocês podem ver que as árvores, né, tipo pinheiros, né, que são as principais espécies que se desenvolvem, elas têm a forma de cones, né? E as suas folhas têm formas de agulhas, né? Então essas espécies são adaptadas a esse clima mais frio, ok? Um período que também há bastante neve, né? E depois um período um pouco mais quente, onde ela consegue manter, né, as suas árvores verdes, mas é uma floresta que ela não consegue
ter muitos tipos de espécies, né? Ela não tem uma diversidade de espécies, ok? Basicamente, os pinheiros são as espécies que mais desenvolvem nessa vegetação. Bom, seguindo aí no mapa dos climas, nós temos logo depois o clima frio de montanha. Como o próprio nome diz, frio de montanha é um clima que se desenvolve em altitudes, né, em áreas altas e montanhas. E esse frio de montanhas, ele vai variar muito de acordo com onde está localizada essa região, certo? Daí, então, de acordo com onde ele está localizado, é o tipo de vegetação que vai se desenvolver. Mas, em geral, né, a vegetação, como vocês podem ver na imagem aí, ela se desenvolve no sopé da montanha, né, na base da montanha, a vegetação que se desenvolve ali, ela é igual à da região onde está essa montanha, e conforme vai se alcançando maiores altitudes, essa vegetação ela vai diminuindo até que se chega a uma altitude em que não se desenvolve mais nenhuma vegetação. Geralmente no topo das montanhas, após 4.000 metros, mais ou menos, a neve é constante, né? Então não se desenvolve mais nenhum tipo de vegetação. Bom, depois nós vamos ter o clima temperado, né, que está presente em grande parte dos Estados Unidos, Canadá e no extremo sul do Chile e da Argentina, aqui na América do Sul também, que é um clima assim, que varia entre menos 3 graus até uns 18 graus, mais ou menos, e é onde se desenvolve, né, as florestas temperadas, né, como nós vemos na imagem aí, né, ela em alguns períodos, né, nós temos ela num período assim de clima um pouco mais quente, né, com as temperaturas um pouco mais quentes, e depois no inverno, aonde ela chega a perder basicamente suas folhas, né, são plantas que nós chamamos de espécies caducifólias, ou seja, folhas caducas. O que quer dizer isso? São folhas que caem, né, folhas que se perdem no período mais frio. Então, do outono para o inverno, né, principalmente no inverno, essas folhas caem e essas árvores elas têm aquele aspecto de mais seca e voltam a florescer novamente na primavera. Então nós temos exemplos aí como os carvalhos, bordos, faias, né, são espécies que se desenvolvem nessa floresta. Ela costuma ter um pouco mais de espécies, né, tanto vegetais como animais, né, do que as florestas boreais, né, porque as temperaturas delas são um pouquinho mais altas, né, ela atinge temperaturas, né, no clima temperado do que o clima frio, o clima polar. Bom, seguindo então, quem quiser acompanhar no texto também, dá para a gente seguindo pelo texto, nós temos depois o clima tropical. No clima tropical, que é um clima que nós estamos mais acostumados, porque é o clima que nós vivenciamos, né? Ele é encontrado no México, ele é encontrado na América Central e a maior parte da América do Sul, né? É um clima que ele tem assim, como característica duas estações bem definidas, uma seca e uma chuvosa, certo? E nesse clima, né, que tem temperaturas altas, certo? Assim, temperaturas médias assim, são sempre acima, geralmente, de 18 graus, 20 graus, nós vamos ter desenvolvimento de alguns tipos de vegetação, né? Então, nós temos a primeira imagem aí, as florestas tropicais, né? Então, uma imagem de uma floresta tropical, que é uma floresta assim bem fechada, né, mais do que a floresta temperada, que tem muito mais espécies também, né, tanto vegetais como animais, ok, que está acostumada, né, a essa variação de período mais seco, período mais chuvoso. No clima tropical também nós temos o desenvolvimento das savanas, que é a segunda imagem aí na parte de cima. Aqui no Brasil, a savana é conhecida como cerrado, né, que já é uma vegetação um pouco mais esparsa, formada não só de gramíneas, como de arbustos e algumas árvores, assim, num porte um pouco maior, né, mas ela tem o espaçamento entre as espécies é maior, ok? Mas é um ambiente bastante rico também em espécies. E nós temos também, aqui no Brasil, né, essa imagem que nós temos aqui embaixo, é a caatinga, que é uma vegetação que se desenvolve no clima semiárido, que é
uma variação do clima tropical que ocorre no sertão nordestino, né? Ali no sertão da região nordeste do Brasil, nós temos essa vegetação chamada de caatinga, que ela se mostra um pouco seca, né? Que é um período mais seca, porque é uma região que tem secas muito prolongadas, e as espécies dessa região, elas estão adaptadas a essas quantidades menores de umidade, né? A pouca umidade, então muitas delas armazenam água, como o xique-xique e o mandacaru, que são tipos de cactos, né? E então é uma vegetação típica aqui do Nordeste do Brasil. No clima equatorial, nós vamos ter as chamadas florestas equatoriais. E as florestas equatoriais, né, como a Amazônia, por exemplo, elas são florestas assim, bastante ricas, né? E a Amazônia, no caso, é a maior floresta equatorial do mundo. Né? Então, são as florestas que mais riquezas de espécies vegetais e animais apresentam, e a Amazônia é o maior exemplo de tudo isso. Né? Apesar assim, da devastação que ela sofre durante algum tempo, né, ela ainda continua sendo a maior floresta equatorial do mundo, com árvores de grande porte, né, e é uma floresta bastante fechada, árvores que tem espécies que são adaptadas tanto em áreas alagadas, como espécies adaptadas em áreas um pouco mais secas, né, e também estão acostumados a uma área, né, que o clima equatorial ele tem assim um índice de chuvas bastante grande, mais de 2.000 milímetros anuais, e temperaturas acima sempre de 24 graus para mais, né? Então, e o volume de águas também que tem a bacia amazônica faz com que essa floresta seja uma floresta bastante densa, uma floresta assim, sempre verde, né? Bastante rica, né? Nós temos espécies ali como andiroba, castanheiro, açaí, não são espécies adaptadas a essa região. No clima subtropical, depois nós vamos ter, né, as florestas subtropicais, como essas da imagem aí que vocês estão vendo, né? Aí, então nós temos aqui no Brasil, a segunda imagem está mostrando um pouco da araucária, né? Que são os pinheiros de araucária que ocorrem no sul do Brasil, que tem esse clima subtropical. E nós temos também sobre esse clima as pradarias, né, que é como mostra embaixo, nessa terceira imagem, desculpa, que são campos, né, assim, de gramíneas, ok? Que são muito utilizados para pastagens, inclusive. Aqui no Brasil, a pradaria é conhecida no sul do Brasil, né, onde ela ocorre, como pampas, né? Os pampas gaúchos. Não só aqui no Brasil, como no Uruguai, na Argentina, nós temos a presença desse tipo de vegetação. O clima subtropical é um clima assim, que tem as estações do ano bastante definidas, né, essas estações, e tem chuvas bem distribuídas durante o ano todo, ok? As médias térmicas ficam em torno de 20 graus, né? Não chega ser um clima assim tão frio, tão rigoroso como o clima frio, ou mesmo o clima temperado, mas tem um inverno assim um pouco mais rigoroso do que as áreas tropicais. E também essa região sul do Brasil, né, ela também sofreu bastante com o desmatamento, né, então essa floresta de mata de araucária que nós tínhamos, ela está bastante reduzida, né. Outro clima é o clima mediterrâneo, como vocês veem na imagem aí, é um clima bastante típico, né, das regiões do Mediterrâneo ali da Europa, mas aqui no continente americano ele aparece também em pequenas áreas dos Estados Unidos e do Chile, ok? Então é um clima assim que costuma ter um inverno chuvoso, um verão mais seco, né, e tem influência do mar porque ele está próximo ali do litoral. E a vegetação leva o mesmo nome, a vegetação mediterrânea, que é formada por árvores de pequeno porte, né, que são adaptadas a longos períodos de estiagem.
E nesse clima também que geralmente se tem produções, né? Ele é bastante utilizado, né? Porque ele é bom para plantações de oliveiras, né? Para a produção de azeite, a produção das azeitonas e também para a produção de uvas. E por último, nós temos o clima desértico, que é um clima que, como o próprio nome diz, né? Ele é um clima seco, ele é um clima bastante que tem bastante faltas, né, de precipitações de chuva. Os índices de chuva não chegam a 200 milímetros por ano, geralmente, né? E aqui no continente americano nós vamos ter, nos Estados Unidos, né, o deserto da Califórnia, e aqui na América do Sul nós vamos ter o deserto do Atacama. São dois lugares onde é presente esse clima, ok? Onde geralmente durante o dia as temperaturas são bastante altas e à noite costuma cair drasticamente as temperaturas, tornando eles bastante frios, certo? E o tipo de vegetação, como vocês estão vendo aí nas imagens, né? Elas mostram um tipo de vegetação que se adaptam a esse clima, né? Geralmente são as chamadas cactáceas, né? As espécies de cactos que conseguem armazenar água, que desenvolvem bastante espinhos, né? Porque o rigor, né, das temperaturas realmente impedem que muitas espécies se adaptem a esse tipo de clima, principalmente por causa da falta de umidade também, ok? Então, esses eram nossos tipos de climas e vegetação, né? E vocês leiam os textos novamente, façam atividade, né? E até a próxima.